Com dinheiro, eu saía com amigos, eu ia pra balada, eu comprava bebidas, mas eu não conseguia comprar o que eu mais precisava: a paz. Eu vim de uma família muito conturbada, um lar desestruturado. Meu pai entrou na vida do crime, então eu passei a ser criada só com a minha mãe, porque meu pai passou a maior parte da minha adolescência preso. E quando meu pai foi preso, eh, ali, de fato, eu só tinha minha mãe para contar. Só que foi quando aconteceu a fase mais difícil da minha vida, que foi que minha mãe veio a óbito. Ela sofreu um infarto. Do dia para noite, não tinha mais a pessoa que naquele momento era o meu porto seguro. Então ali é como se eu tivesse perdido o chão. Minha mãe era tudo que eu tinha, mesmo com as lutas, com muita dificuldade. Ela trabalhava muito, ela que trazia o sustento, ela que era meu apoio. Eu estava na fase da adolescência, então me sentia, assim, completamente perdida. Com o falecimento da minha mãe, a família que ela trabalhava me acolheu. Comecei a sair escondida, sair à noite. Mesmo muito nova, eu já ia para baladas, eu comecei a beber todos os tipos de bebida, bebia muito. Quando foi num dia, influenciada por amigos, eu peguei o carro dessa família escondida. Eu tinha 16 anos, inclusive na volta, nós quase atropelamos uma senhora. E a gente não estava nem aí, assim, sob o efeito de bebidas também, completamente inconsequentes. E quando eu retornei, eles já tinham sentido a minha ausência, já tinham acionado a polícia, a situação já estava difícil. Eles usaram, né, um termo para falar comigo de que filha de peixe, peixinho era. No sentido de que, o meu pai era envolvido com a criminalidade e que eu seria igual a ele. Foi quando eles decidiram que não iriam mais ficar comigo e a minha avó me acolheu. Só que nada tinha mudado, né, eu continuava querendo sair, beber, só que a situação era diferente. Por quê? Quando eu estava com essa família, eles me davam mesadas, que era para eu poder comprar lanche, para eu poder me vestir, para eu poder ir ao cinema, ao shopping, e eu usava isso para as baladas, para as bebidas. E quando eu fui morar com a minha avó, ela não tinha a mesma condição. Pelo contrário, ela passava por muita dificuldade financeira, aposentada. Então, eu não tinha mais dinheiro para poder alimentar aquele vício que eu já tinha criado. Sumiram os amigos, eu não tinha mais convites para sair. Isso foi aumentando ainda mais o vazio que eu tinha. Foi aonde eu comecei, a me sentir, de fato, mais triste, angustiada. Eu chorava muito escondida, porque eu não queria demonstrar para minha avó que, apesar de dela ter me acolhido e dela estar oferecendo o melhor dela, aquilo ali para mim era uma dor. Eu fazia aí, desde então, o banheiro o meu refúgio. Eu entrava para o chuveiro, ficava muito tempo no chuveiro, mas era para chorar. Chorava, eu chorava muito. E quando eu saía do chuveiro, muitas vezes eu me debruçava ali na pia perante o espelho, e ali era a verdadeira Thaís, né. Ali refletia quem realmente eu era, o fundo do poço que eu estava. Do lado de fora, eu tentava mostrar que eu estava feliz, que estava tudo bem, mas quando eu olhava no espelho, ali refletia o vazio da minha alma. Por diversas noites, eu tinha um desejo de suicídio. Eu tinha muita vontade de morrer. E eu ficava perguntando: "Por que que eu não infarto como minha mãe?". Foi quando bateram na minha porta e me convidaram para uma reunião. No primeiro momento eu recusei, falei que não iria, agradeci. Porém, na semana seguinte eles estavam lá novamente. Eu pensei: "Eu não tenho nada a perder". Então eu aceitei o convite. Quando foi no domingo pela manhã, eu cheguei na Igreja Universal. E ali foi impactante pra mim. Eu nunca tinha escutado que pra mim tinha jeito. E nesse dia eu escutei. Ao meditar aquela palavra, eu percebi que
tinha outra saída a não ser o suicídio. E o interessante é que até ali eu nunca tinha tido contato com a Bíblia. E depois daquela reunião, eu fui ler. E tudo o que havia sido dito na reunião estava ali. Dali eu passei a ter paz. Depois das reuniões de libertações, eu fui aprendendo a perdoar. Quando eu me dei conta, eu não tinha mais o desejo de morte. Eu dormia bem, eu não chorava mais às noites, como era o costume. E aquela palavra de que para mim tinha jeito, eu comecei a ver que de fato tinha. E um detalhe, o banheiro que era meu lugar de sofrimento, de choro, de dor, eu passei a usar ele às madrugadas, não mais para chorar, mas para buscar a presença de Deus, para dobrar os meus joelhos, para falar com Deus. E isso fez toda a diferença. E agindo a minha fé, eu fui me libertando dos vícios, não tinha mais vontade de beber, não precisava mais estar em rodas de amigos para me sentir feliz. Ali eu já tinha tido algumas experiências com Deus e tinha sido muito bom. Eu tinha visto já uma mudança, mas a melhor parte ainda estava por vir. Após meu batismo nas águas, eu sabia que eu precisava do Espírito Santo. Eu sabia que eu precisava nascer de Deus, porque isso estava atrelado à minha salvação, à salvação da minha alma. A partir daí, eu comecei a buscar com toda a minha força, com o desejo do meu coração. Foi quando eu recebi o maior e melhor presente, que foi o Espírito Santo. Quando ele falou comigo, ele falou que ele era comigo, que a partir daquele momento eu não estaria mais só. Ali é como se só tivesse eu e Deus. É como se mesmo a igreja lotada, é como se ela tivesse vazia, que se tivesse só eu e Deus falando comigo: "Filha, eu sou contigo". Então, vi uma paz, uma alegria. Foi assim, o momento mais feliz da minha vida. O maior e melhor milagre que alguém pode receber, eu recebi naquele dia, que foi o Espírito Santo. E desde então, eu nunca mais estive só. Do lado de fora, tudo continuava igual, mas dentro de mim tinha acontecido uma transformação. Dentro de mim, eu tinha certeza que eu podia passar o que fosse, que eu ia vencer. E desde então tem sido assim. E eu que, assim, durante muito tempo me senti abandonada, sozinha, sem chão, eu encontrei um pai, eu encontrei um amigo, eu encontrei a mãe que eu não tinha mais. Então, ali não me faltava mais nada. Foi o maior e melhor milagre. E Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que dia após dia ele foi suprindo todas as minhas necessidades. Ele me deu além do que eu achei que um dia eu pudesse ter. Graças a Deus, hoje eu tenho um bom relacionamento com meu pai, eu tenho um casamento muito feliz, nós temos uma filha linda, financeiramente não nos falta nada. E o principal, a minha casa é um pedacinho do céu.